Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Lideranças excelentes. Ser um líder excelente é saber observar, saber descobrir, saber apreciar os valores mais positivos e melhores que as pessoas ao redor têm e promover esses valores, permitindo a essas pessoas terem maiores responsabilidades e competências para desenvolverem sustentadamente projetos econômicos, sociais e ambientais inerentes à sociedade humana. A função de um líder é unir sinergias positivas ao redor para desenvolver as melhores ideias e os melhores projetos. O líder excelente observa os valores menos positivos das pessoas e promove os valores mais positivos e ousadamente permite que as funções de maiores responsabilidades sejam exercidas por pessoas mais competentes, de maneira a que os projetos mais inovadores tenham sustentabilidade e a sociedade humana, no seu coletivo e no seu individual, ganhe muito mais, pois todos se beneficiam à medida em que os projetos se desenvolvem. O verdadeiro líder promove a competência, não promove o compadrio. O foco das universidades não é formar pessoas honestas ou comprometidas, pois, ao promover lideranças excelentes, que deve ser o seu principal objetivo científico, implícita e explicitamente promove líderes capazes de autocompreenderem qual o seu correto papel na sociedade, sem precisar de as catequizar. O líder excelente tem uma compreensão ampla de que ganha mais, na medida em que, ao seu redor, as pessoas também evoluírem positivamente e, como tal, os aspectos de honestidade e comprometimento são implícitos nos pormenores de sua liderança, razão porque as universidades devem formar lideranças com responsabilidade e excelência e conhecimentos científicos profundos, holísticos. É importante questionar, nesta análise sobre lideranças, se o leitor pensa por si próprio, desenvolvendo e aprofundando sempre suas reflexões e análises sobre a vida, ou fica à espera que outros lhe digam quais os caminhos mais corretos que deve seguir. É necessário esclarecer mentalmente, cada um a si mesmo, aqui e agora, se anda em linha ou se anda em fila. Quem anda em fila não pensa muito, repete o que lhe mandam pensar, repete o que lhe mandam fazer sem questionar muito. E é assim que a grande maioria da humanidade vive e faz, pois é mais fácil repetir do que pensar. Quem opta por andar em linha, então escolhe caminhar na frente, consigo mesmo e outros pensadores. Esforça-se para ser senhor de seus próprios passos. É um indivíduo que busca desenvolver em si seu potencial de inteligência, apesar de nem sempre ser fácil, pois há muitos impedimentos, há muitos egoísmos externos, há muitas pedras no caminho, mas não pode esquecer que com essas pedras pode construir seu castelo. Quem anda em linha é alguém que procura entender as questões que a vida lhe vai colocando no dia a dia
pensa antes de decidir. É um ser humano que não diz tudo o que pensa, sem antes aprofundar suas reflexões. É uma pessoa que busca construir um caminhar mais sapiente, e isso nem sempre é fácil, pois pensar exige esforço mental. Andar em linha é uma atitude de ser, não de estar. É um querer assumir sua própria consciência, e essa atitude demonstra uma elevação mental. Uma grande parte da humanidade está limitada, parametrizada, formatada a um viver com pouco horizonte mental, devido ao lugar aonde nasceu, à sociedade a que pertence, aos interesses de alguns que querem ordenar e comandar as sociedades humanas em seu próprio benefício. Um viver mais elevado mental depende muito de uma série de circunstâncias à nascença e também depende das opções individuais de cada pessoa ao querer construir seu próprio caminho dedutivamente. E, hoje em dia, o acesso à informação global holística está bastante democratizado e isso permite diversas escolhas e um maior desenvolvimento mental. Metáfora: pensar exige esforço. Tudo na vida começa com uma pequena ideia: sonhar. Sonhar é o passo primeiro, delineando o carreiro nas montanhas em direção ao mar. É assim até que essa pequena ideia se torna realidade ou não. Tudo, absolutamente tudo, precisa de um brotar de energia, precisa de uma pequena chama energética para depois se transformar numa fogueira de ideias e de concretizações dessas ideias, para se construir uma base, alicerces, caboclo e depois nascerem as paredes e o teto. Se não houver uma pequena chama, a ideia, o sonho, não é possível a obra. O facto de se pensar é o primeiro passo para se dar vida à possibilidade de se construir a obra. Depois nasce o experimentar, que, por si próprio, já é concretizar, já é aprender, já é realizar. E por isso, toda a experiência é válida, como princípio, pois toda a experiência ensina e pode-se aprender, considerando o positivo e o negativo. Qualquer experiência gera uma lição, e se houver um entendimento correto da mesma, torna-se importante para um caminhar ascendente. Toda a experiência é válida, desde que se utilize o pensar para aprofundar a mesma, e esse pensar exige esforço. O pensar exige reflexão, exige a construção de uma rede de pensamento, buscando-se as uniões e desuniões, encontrando-se as conexões de união e construindo-se as bases de um raciocínio inteligente, as bases da sapiência.